Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damush, do Museu Ciência e Vida, e hoje temos mais um episódio do nosso podcast Mulheres da Hora. Vamos falar de mulheres na agrorobótica. A gente vai falar sobre como a tecnologia pode ser aplicada à agricultura. E para isso, convidamos a pesquisadora, a doutora Aida Bebeashvili. Aida, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos super felizes com a sua participação e eu vou pedir para você se apresentar. Pode ficar à vontade. Muito obrigada, Moniquinha. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar desse podcast, ser entrevistada por uma mulher da hora, assim como você, né? Bom, vou me apresentar. Eu sou Aida. Eu sou mãe de duas meninas lindas e espertas, a Beatriz e a Bianca. Sou esposa, né, do Dr. Daniel Varela Magalhães. E atualmente eu estou como diretora tecnológica e de operação aqui na Agrorobótica, a empresa que eu estou desde 2015 e na qual eu sou sócia. Eu sou física de formação, eu sou formada no Instituto de Física de São Carlos, na USP, e como tantos egressos em ciências básicas, eu segui cursando a minha pós-graduação. Eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado na mesma instituição, no Laboratório de Metrologia de Tempo e Frequência do Grupo de Ótica. Tive dois grandes orientadores, né? A primeira foi uma mulher maravilhosa e genial, que eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Que é a doutora Mônica Damush, né? E durante o meu doutorado eu fui orientada pelo doutor Vanderlei Banhato. Eu fiz uma pós-graduação no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, fui supervisionada por outra mulher, né, a doutora Selma Junqueira, e no meu segundo pós-doutorado, no Laboratório de Ótica e Fotônica da Embrapa Instrumentação, que me deu a posição que eu ocupo hoje, eu fui supervisionada por uma outra mulher, que é uma diva também, que é a doutora Débora Milori. Que legal, que trajetória bonita, maravilha, gente. Essa mulher é um show, um espetáculo. Bem, vamos começar agora falando um pouquinho da sua opção pela física, né? Por que você optou por fazer física? Você tinha algum exemplo assim de pesquisador, de alguma pesquisadora na sua família, no seu círculo de amigos? Bom, Moniquinha, eu venho assim de uma família de imigrantes, né? E assim, desde que nós chegamos no Brasil, nós mudamos para São Carlos. E claro, morando numa cidade assim, na cidade da tecnologia, né? Então fica impossível você não conviver ou não conhecer nenhum pesquisador assim de diferentes áreas de conhecimentos. Só que a minha escolha por seguir uma carreira dentro da física, ela veio assim bem mais tarde. Em casa, o meu pai, ele é médico, mas ele é uma pessoa que é apaixonada por ciências da natureza em geral. E também fui criada por uma mulher maravilhosa, né, que também, além de ter uma cultura riquíssima, também ela adora e ama aprender novas línguas. E eu cresci nesse ambiente, e desde muito cedo eu sempre me identifiquei muito com as ciências da natureza. Mas como carreira, eu sempre pensei em seguir a medicina. Talvez assim, até influenciada pelo meu pai ou pela minha família, né, que sempre buscou, né, estimular essas carreiras mais tradicionais. No entanto, quando eu entrei no colegial, né, o antigo colegial, que é o atual ensino médio, eu tive o meu primeiro contato com essa disciplina, com a disciplina de física, e para mim foi uma coisa decepcionante, porque eu quase reprovei meu primeiro ano por conta dessa disciplina. E aí eu comecei, para evitar o desastre total, eu comecei a estudar muito. Eu estudei muito e eu comecei a entender que a física não é uma matéria apenas recheada de fórmulas, em que você decora uma música e a sonoridade te permite memorizar essa fórmula e aplicar em alguns problemas. Ela faz parte da nossa vida. E eu lembro de ter estudado muito leis de Newton, óticas geométricas, e aí passei a gostar da disciplina, passei a entender e passei a gostar. E foi onde eu decidi que eu ia fazer física durante a minha graduação. E não foi por um acaso que na minha iniciação científica surgiu uma oportunidade, né, de fazer a iniciação e de trabalhar nessa área que é de ótica.
Ah, muito legal, né? Você ainda deu sorte de estar em São Carlos, onde tem um curso excelente, né? Então, assim, olhando, né, o seu Lattes, o seu LinkedIn, né, e conhecendo a sua trajetória, né, você passou pelo doutorado lá no Instituto de Física, como você já falou, fez o pós-doc no Observatório Nacional e depois foi trabalhar na Embrapa, né? Então, assim, uma virada, não digo de 360, mas acho que uns 90 graus, podemos dizer, né? E como se deu, assim, esse processo de mudança de área para você? Olha, não foi um desafio, não foi fácil, porque envolveu, porque são áreas multidisciplinares no final, mas para mim foi muito natural, porque eu sempre quis trabalhar muito em áreas aplicadas, eu sempre alimentei esse desejo e alimentava também o desejo de ir para o mercado de trabalho. Então, eu queria aprender, ter um conhecimento, uma formação em conhecimento básico, mas aplicada em áreas mais práticas. E eu me lembro que logo que eu iniciei na iniciação científica no grupo de ótica, que eu participei da minha primeira festa de confraternização, eu vi que a doutora Débora chegou nessa festa. E todo mundo a cumprimentando, porque ela tinha acabado de passar no concurso na Embrapa. E eu falei assim, nossa, um dia eu vou trabalhar com essa mulher. E foi o que aconteceu, né? Eu já conheci o trabalho dela e eu tinha essa formação básica em ótica e fotônica. E a gente tem que lembrar que a formação básica, principalmente em ótica, ela te traz um conhecimento que é muito estratégico, né? Porque são tecnologias que preenchem todos aqueles requisitos de IPTEC. Então, quando você aplica esses conhecimentos em outros setores, medicina, saúde, comunicação, né? Eles conseguem trazer tudo isso. Então, você vê a transformação desse conhecimento básico em algo aplicável, trazendo agilidade, trazendo qualidade não só no serviço que você oferece, mas no produto que você traz para o mercado, isso é muito recompensador. E o meu pós-doc na Embrapa, ela me permitiu aplicar todos esses conhecimentos, né? Tudo que eu adquiri em ótica, em instrumentação, em física atômica, foi aplicado para o setor da agricultura brasileira. Então, a gente avançou muito nessa construção da instrumentação ótica, elaboração de protocolos, de medidas, monitoramento de culturas, caracterização usando técnicas como fluorescência induzida por laser, imagens de fluorescência, imagens termais e também, claro, o LIBS, né, que é a técnica hoje que a gente usa aqui na agrorobótica para analisar solos, né? Para analisar solos. Então, toda essa experiência ela foi fundamental para que eu pudesse transformar todo esse conhecimento científico em aplicações escaláveis, e isso foi muito recompensador. Ah, que interessante, Aida. Muito bom ver que aqueles espectros, todos aqueles sinais que a gente vê nos experimentos de ótica lá no laboratório, podem ter outras aplicações, né, no mercado, como você bem mostrou. Então, assim, de novo, né, olhando a sua trajetória, né, a gente vê que você participou, né, da construção, desenvolvimento e construção, né, do primeiro padrão de tempo e frequência, né, tipo chafariz, né, as fontaines na América do Sul, né, e também recebeu o prêmio de excelência em metrologia pela Sociedade Brasileira de Metrologia de Tempo e Frequência. Você pode falar um pouquinho dessa experiência, né, o quanto isso foi importante para a sua trajetória profissional? Bom, eu acredito que todo esse período, desde a minha iniciação científica até o meu doutorado, eles foram muito importantes para eu poder consolidar todo esse conhecimento básico em física atômica e instrumentação ótica que eu adquiri. Então, foram, assim, mais de 8 anos, né, aprofundando todos os meus conceitos nessa temática, e em conhecimentos que, inclusive, foram agraciados em vários prêmios Nobel, né? Então, tudo isso são conhecimentos assim ai, são conhecimentos importantes e que alavancaram a ciência, que alavancaram o conhecimento científico na área.
Então, na minha iniciação, eu desenvolvi um trabalho muito empírico, que exigiu muito, assim, do meu conhecimento, por exemplo, básico de eletricidade e magnetismo, né? Que foi um trabalho de formiguinha, precisei desenvolver toda uma estratégia para você conseguir entregar esse trabalho, né? No meu mestrado, meu doutorado, foram períodos muito intensos, porque além das disciplinas, também teve todo esse desafio em trabalhar com tecnologias inovadoras, em trabalhar do zero novos conhecimentos, né, junto com toda a equipe. Exigiu muito do conhecimento, assim, de interação da radiação com a matéria. Trabalhei com sistemas que permitem gerar, por exemplo, átomos a temperaturas de centenas de graus Celsius, até o chafariz atômico, que trabalha com átomos frios em uma escala de algumas centenas de nanokelvins. Então, você trabalha com extremos de temperatura, sempre aplicando ótica, magnetismo, conhecimentos avançados, né, e importantes, que alavancaram toda a parte da ciência mundial. E ao longo de todo esse período, eu também tive a oportunidade de ter contato com pessoas de diferentes lugares, de diferentes culturas, com diferentes informações, conhecimentos, pontos de vista, experiência. Então, tudo isso moldou a minha personalidade, moldou o meu jeito de ver e de atacar um problema científico, para que a gente pudesse sempre chegar no objetivo final, que é um resultado entregável aí para a sociedade. Ah, muito bom, né? Muito interessante. Atualmente, né, você está como diretora, né, de tecnologia, como você falou, né, da empresa Agrorobótica. Então, você pode explicar um pouquinho o que é essa empresa e contar também um pouco sobre o seu ambiente de trabalho, os seus colegas, especialmente considerando, né, a questão de gênero, que é o que norteia aqui o nosso podcast. Ai, com certeza, Mônica. Então, eu vou começar aqui do início, contando um pouco da trajetória da agrorobótica, que aí acho que vai nortear bem, assim, de como é a empresa, de como funciona todo esse ambiente de trabalho, né? Então, a agrorobótica, ela nasceu em 2015, nós somos uma startup de inovação tecnológica, nós somos uma spin-off da Embrapa Instrumentação, porque nós nascemos de um braço, né, de pesquisa aí, né, de uma temática de pesquisa do Laboratório de Ótica e Fotônica, que é liderado por uma mulher, que é a doutora Débora Milori, tá? Então, o Fábio de Ângeles, que é o meu sócio, fundador da empresa, né, ele conheceu a tecnologia, na época ele procurou a doutora Débora, e a doutora Débora nos apresentou, disse que eu poderia ajudá-lo, né, a trazer toda essa tecnologia para o mercado. Na época, nós assinamos todos os convênios, né, de inovação aberta com a Embrapa Instrumentação, e aí foi possível nós ficarmos incubados dentro do Laboratório de Ótica e Fotônica, trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, que é o resultado da transferência de tecnologia, né, da pesquisa para o mercado. Nós trabalhamos com uma tecnologia que é disruptiva, inovadora, que é o LIBS, né, que é o Sistema Fotônico LIBS, aplicado para o agro. Nós começamos desde o início, a gente não tinha um equipamento que era referência no mercado, então nós precisamos desenvolver toda essa tecnologia que viabilizasse, né, a geração tanto de dados confiáveis, precisos e em larga escala, permitindo uma análise química rápida, limpa de solos agrícolas e sempre seguindo aqueles preceitos de química verde, né? Onde você não gera resíduos químicos que poluem o meio ambiente. Essa tecnologia LIBS, que é o acrônimo de Laser Industrial Breakdown Spectroscopy, ela é a mesma tecnologia que foi embarcada pela NASA nos rovers Curiosity e Perseverance, né, para analisar os solos do planeta Marte, né, ou analisar a composição química de rochas também desse planeta. E na época nós pensamos, poxa, mas se a gente pode levar um sistema desses até Marte para analisar o solo daquele planeta, nós com certeza poderíamos adequar essa tecnologia, né, também para usar e analisar o solo da agricultura brasileira, que está aqui do nosso lado, né, que está sob os nossos pés. Então, com isso, a gente conseguiria resolver dois problemas ao mesmo tempo,
que seria a questão da segurança alimentar e a questão das mitigações das mudanças climáticas, que é todo o objetivo de uma startup, porque sempre que uma startup nasce, ela nasce para resolver algum problema, algum desafio do nosso planeta. E aí, nesse sentido, o solo ele tem esse papel primordial na solução desses dois problemas. Você precisa analisá-lo, entender, certificar a fertilidade para melhorar a produtividade e também entender qual é a dinâmica de carbono nesses solos, como ele pode auxiliar nessa questão da mitigação das mudanças climáticas, uma vez que ele é o nosso maior sumidouro de carbono, né, de gases de efeito estufa no nosso planeta. Ele consegue acumular muito mais carbono do que outros ambientes, como é a atmosfera, ou os oceanos, ou a biomassa vegetal. Então, por ser uma tecnologia disruptiva, nós não encontramos nenhum sistema pronto para ser utilizado em escala comercial. Toda a tecnologia teve que ser desenvolvida do zero. Então, a gente teve um processo de transferência de tecnologia que não foi apenas técnico, não era simplesmente construir só um equipamento, também envolveu inovação na parte de análise de dados, porque a gente associa para cada informação espectral que você tem, você aplica uma aprendizagem de máquina, associa aquela informação espectral com a caracterização de macro, micronutrientes que tem no solo, mineração de informações e a escalada de um processo de preparo também. Então, toda a maturidade tecnológica foi trabalhada, né, dentro desse processo de transferência de tecnologia junto com a Embrapa e, naturalmente, cada vez que a gente ganhava mais maturidade tecnológica, a gente foi trazendo novas necessidades e desafios aí para o sistema. Aí uma parte importante aqui nesse processo foi a consolidação do modelo de negócio. Como é que a gente ia levar esse negócio para o mercado? Você vai vender um equipamento ou você vai vender uma análise de solos? Então, aí que o conhecimento técnico, junto com a visão de mercado, foram essenciais nessa tomada de decisão. Então, a gente pensou num formato de escalada da tecnologia, envolvendo um modelo de venda de serviços, né? Venda de análises de solos para poder atender o mercado do agro. Aí nós trabalhamos com P&D durante os 3 primeiros anos e lançamos uma primeira versão dessa tecnologia em 2018, que foi lançada na AgriShow, que é uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, que acontece todo ano em Ribeirão Preto, onde a gente lançou esse sistema LIBS automatizado. E aí, como toda tecnologia inovadora, a gente rapidamente identificou várias melhorias que poderiam ser feitas, e tudo isso feitas, isso foi implementado, né, e foi consolidado depois através de um projeto Embrapi, junto com o FISC, onde a gente trabalhou nessas melhorias de hardware do sistema, né, porque toda a parte de inteligência já tinha também sido trabalhado junto com a Embrapa Instrumentação, e hoje esse é o sistema operacional aqui na empresa, né, que é capaz de caracterizar uma amostra de solos em 20 segundos, né, contra 20 dias quando a gente considera uma metodologia tradicional. E aí o maior desafio da agrorobótica foi em 2020, né, após o recebimento de um fundo de investimento, após ter sido investida pela MT Agro, onde a gente consolidou a empresa agrorobótica, né? A gente teve a nossa instalação, a sede da agrorobótica aqui em São Carlos, e aí foi onde a gente fechou também um grande contrato com uma grande multinacional para desenvolver o projeto Carbono em mais de 17 estados brasileiros, né? Em 500 propriedades rurais. Então, nessa época, foi um grande desafio, porque em plena pandemia do coronavírus, nós tivemos que contratar pessoas, consolidar a firma, criar uma cultura organizacional, uma governança na empresa, porque a agrorobótica ela é uma empresa SA, e tudo isso em plena pandemia, sem que a gente pudesse. Muitas vezes a gente não podia nem entrar nas cidades para poder efetuar a coleta de solos, né? E aí, com a consolidação disso tudo, né, após a execução de todo esse contrato e a criação de toda a empresa, de toda a sede da empresa,
nós identificamos um problema, um oceano vermelho, né, que a gente costuma dizer aqui no meio empresarial. Se a gente continuasse como um laboratório de análise de solos, nós sempre teríamos que brigar por preço, por mercado, com outros 300 concorrentes aí diretos, né? E aí, apesar de você usar uma tecnologia disruptiva, você acabava brigando de igual para igual com todo o seu mercado. E aí a gente falou assim, nossa, a gente precisa agregar mais valor. Além disso, a quantidade de dados que a gente gera com a nossa tecnologia, ela é muito grande. E a gente não ia fazer nada, não ia gerar valor nenhum com isso. Então, a gente mudou o nosso modelo de negócios. A gente pivotou, né, como se diz aqui, né, no meio de inovação. Isso, a gente pivotou o modelo de negócios, né, agregando mais valor ao nosso serviço de análise de fertilidade, trazendo junto com isso uma monetização inovadora, que é o crédito de carbono. Assim, nós integramos o LIBS, a técnica fotônica do LIBS, com outros hardwares, softwares, e nós desenvolvemos a plataforma de inteligência artificial AgLibs, tá? AgLibs. Então, desde 2021, a agrorobótica ela se posiciona como uma Green Fintech, ou seja, nós somos uma empresa geradora de dados e possuímos uma solução end-to-end para executar esses projetos de carbono baseados na natureza. Uma plataforma que possa auxiliar esses agricultores a resolver grandes problemas do planeta Terra, como é a questão da mitigação das mudanças climáticas e da segurança alimentar, sempre trazendo como geração de valor, aumento da produtividade, sustentabilidade agrícola, monetização de carbono e agregação de valor nas commodities. Assim, essa plataforma permite que do campo até a mão do agricultor, todo o processo seja rastreável, auditável, para manter a confiança e a integridade dessas informações, né, que são geradas para a certificação do carbono e fertilidade dos solos. Então, tudo isso é feito de forma que a gente olha, que a gente... Ai, desculpa. Então, tudo isso ela é feita de forma que a gente possa quantificar todas as reduções e emissões e remoções de gases de efeito estufa dentro dos limites da fazenda. Então, nós vamos estruturar um projeto de carbono alinhado com todos os princípios desse mercado de crédito de carbono, que são reprodutibilidade, rastreabilidade, transparência, precisão, conservadorismo. Por isso que a parte técnica sempre tem que andar muito junto com a parte comercial, com a questão do modelo de negócio. As coisas têm que andar de forma muito casada. E, além disso, você conhecer todas as regras de negócios, né? Então, junto com a Embrapa, nós trabalhamos também na validação dessa tecnologia LIBS numa certificadora internacional, né? Para você poder inserir essa técnica fotônica dentro de um escopo que eles chamam MRV, que é a mensuração, o reporte e a verificação do carbono estocado nos solos. Então, hoje a nossa tecnologia ela está validada, ela pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo para esse fim, né? E para aumentar ainda mais essa confiança internacional nas nossas medidas usando a nossa tecnologia, nós também trabalhamos muito forte na questão da acreditação, né, a ABNT da CGCREA ISO 17025, né, que mostra que o AgLibs, né, que é o nosso sistema, a nossa plataforma, ela emprega boas práticas de medida, sempre seguindo um padrão de qualidade internacional. Então, tudo isso construído em conjunto com a Embrapa e de uma grande equipe multidisciplinar, sempre formada por físicos, engenheiros, químicos, agrônomos, pessoal da área financeira, analistas GIS, ambientalistas, e atualmente na agrorobótica nós somos em 13 colaboradores, né, num total de 22 colaboradores, né, na empresa, trabalhando em diferentes áreas, em diferentes cargos, incluindo os cargos de liderança, incluindo cargos em áreas estratégicas, com funções mais estratégicas. São sempre assim, mulheres competentes que fazem a diferença no nosso dia a dia na empresa,
nós trazemos essas condições que são igualitárias, né, em questões de gênero, e além disso, toda a nossa mentoria, né, dentro da Embrapa Instrumentação, dentro do Laboratório de Ótica e Fotônica, também liderado por uma mulher, né, que é a doutora Débora Milori. Então, as características aqui de gênero, principalmente de mulheres dentro dessa empresa, elas são muito grandes. Nossa, muito legal, Aida. Muito legal, assim, fico muito feliz de ver, né, o crescimento, né, e a transformação, né, daquele estudo feito no laboratório que vira um produto, né, para o mercado e que vai para as fazendas e que, de certa forma, influencia no produto que vem para a nossa casa e para a nossa mesa, né? Muito legal, assim, ver a potência, né, da ciência brasileira, né? A gente em São Carlos, que é um celeiro, né, de talentos para a ciência, né? A gente vê ali a Embrapa, que contou com a participação, né, e a pujança da Joana Dobenrainer, né, e hoje tem pesquisadores e pesquisadoras maravilhosas, o exemplo é a Débora, nossa colega lá de São Carlos, e ver, né, as empresas que são frutos, né, da tecnologia, da ciência básica e da ciência aplicada desenvolvido lá na Embrapa. Parabéns, muito legal de saber e saber que o produto de vocês também tem competitividade internacional, né? Eu acho que é muito legal isso porque um dos nossos objetivos, né, com esse podcast é mostrar, né, o que tem de mercado, né, o que tem aí de possibilidades, né, para as jovens que estejam interessadas nessa área, né? Então, assim como você explicou bem, né, além de desenvolver o produto, vocês ainda têm essa preocupação com o modelo de negócio, com a acreditação internacional, quer dizer, tem sempre um plus que a gente pode fazer, né? Ir além, né? Muito bom. Com certeza, sempre preocupado com a questão, como eu disse, é a regra do negócio. Como trazer essa credibilidade, como trazer essa reprodutibilidade, quais são as premissas do seu negócio e aplicá-las. É por isso que funciona muito bem, quando você tem a parte técnica trabalhando junto com a parte comercial e de negócios mesmo da empresa. Isso só traz cases de sucesso. Muito bom. Mas, Aida, considerando a sua trajetória acadêmica, né, e hoje em dia a sua atuação profissional, quais as habilidades que você considera que seriam as mais importantes para uma jovem chegar nessa posição que você ocupa hoje? Olha, Mônica, eu acho que as habilidades assim que fazem você chegar onde você quer são foco, persistência e simplicidade, né? Então, assim, é importante a gente sempre ter essa consciência de que a solução dos desafios, dos problemas, né, que vão surgindo e que vão aparecendo, elas não vão ser resolvidas de um dia para o outro, mas isso não quer dizer que é um fracasso. Você tem que ter foco, porque a maturidade, o processo de maturidade do conhecimento que você vai adquirindo, ela é primordial para que você possa evoluir. Então, nunca esqueça de dar um primeiro passo para que você possa dar esse segundo passo, porque a solução, ela vem. Isso você pode ter certeza. Então, o foco, a persistência e a simplicidade. E outro ponto muito importante que eu acho também que a gente precisa trabalhar muito é sempre enxergar as nuances de cinza. Normalmente, nós enxergamos o preto e o branco. Às vezes a gente foca numa solução e acha que ela tem que ser desse jeito. Mas se você olhar as nuances de cinza, você trabalha a solução e ela vem de forma aprimorada e ela vem de forma melhorada. Então, as nuances de cinzas também são muito importantes. Por isso que eu falo, e isso quem traz também é a maturidade, que vem com a persistência, que vem com o foco e vem com a simplicidade de raciocínio. Quando começa a complicar, não é o caminho certo. Então, a solução, sempre procurar uma solução simples, né? Muito Com bom. certeza.
Você teve mentoras assim ao longo da sua carreira, né? E como essas relações de mentoria, né, se for o caso, ajudaram na sua trajetória profissional? Olha, Mônica, apesar da gente ter poucas mulheres representantes ali dentro da comunidade da física, se eu não me engano, nós temos um total de 35% são mulheres na nossa comunidade. Eu tive duas grandes mentoras aqui, né, que estiveram ao meu lado assim em momentos diferentes na carreira. A primeira foi você, né, Mônica, que você me pegou ali enquanto estava engatinhando, né? Você me pegou na iniciação científica e você me ensinou assim a desenvolver a formular, né, toda uma estratégia para resolver os meus problemas de pesquisa, né, para eu poder atacar todos os meus problemas. E a segunda foi a doutora Débora, né, que também esteve ao meu lado no momento mais que eu considero de adolescência para a fase mais adulta aqui da minha carreira, da minha carreira científica, né? Então, a experiência e o comprometimento de vocês moldaram assim muito a minha visão científica, né? A forma como eu resolvo meus problemas hoje. Tá? Então, assim, claro que existem grandes cientistas que eu adoro, como a Marie Curie, como a doutora Ivone Mascarenhas, né, que todo mundo conhece, né, tantas mulheres aí que fizeram diferença, né, no meio científico, mas vocês duas estiveram ao meu lado ali, né, que me pegaram na mão e me ensinaram muito, assim, são duas pessoas, duas mulheres que eu não esqueço. Ah, muito obrigada. Então, isso é importante, né? Quando se tem uma orientadora ou uma supervisora, né, mulher, muitas vezes percebe coisas, né, que é da nossa realidade, né, e que às vezes faz a diferença, né? É isso mesmo, Mônica. Acredito muito nisso. Então, realmente, vocês fizeram a diferença na minha carreira. Ah, que bom. Você chegou a enfrentar, assim, em algum momento da sua trajetória acadêmica ou profissional, alguma dificuldade associada ao fato de ser mulher? Olha, Mônica, a gente sempre tem algumas dificuldades, não que eu tenha sofrido assim algum assédio assim moral, nem nada disso forte, né? Mas eu tive alguns questionamentos, do tipo assim, até foi uma situação muito engraçada que me deixou indignada, assim, perguntando se meu marido me apoiava no fato de eu empreender e ir para a empresa, assim, como se eu precisasse de uma carta de autorização dele, né? Parecendo o meu shake ali que tinha que comandar. Acho que o momento mais sensível, assim, que eu senti assim, mais sensibilidade foi na maternidade, tá? Uhum. Principalmente no puerpério, né? Foi na minha segunda gestação, que eu lembro que, assim, eu em princípio tinha ficado muito feliz, porque, assim, várias bolsas de fomento na época haviam anunciado, né, a licença maternidade, mas eu descobri que no caso da minha agência, na época do pós-doutoramento, não oferecia isso para as bolsistas da minha categoria, né? Aí foi um momento assim bem triste que eu falei assim, meu Deus, né? Qual que é a diferença de você ser uma mulher bolsa X, Y ou Z, né? Então, e até hoje ela não oferece essa possibilidade. Então, acho que a gente precisa um pouco dessas políticas públicas, né? Eu sei que a gente tem várias leis, né, que protegem as mulheres, né? Mas a gente precisa trazer isso desde o início, né? A gente precisa ensinar isso e trabalhar bem essa consciência, né? Essa igualdade de gênero desde a infância, nas escolas, trazendo valor, né, à mulher, ao papel da mulher na sociedade, para que quando essas crianças cresçam, elas possam entender essa situação e trazer novas políticas aí para a gente proteger e alavancar essa carreira, para que ela não se sinta desmerecida, não se sinta prejudicada frente a outras pessoas aos homens, né?
que vão ter, claro, algumas outras vantagens com relação às mulheres nesse sentido. Para você ver, se a gente já avançou, né? Tivemos avanços significativos, mas quando a gente olha no detalhe, né, como você citou, a bolsa que ainda não está aberta, não está orientada, né, seguindo a orientação da legislação, ainda mostra Isso que ainda mesmo. temos a avançar, né? Ainda temos muito a avançar. A evoluir. Então, pelo menos até o ano passado, que foi a última vez que eu olhei, todo ano eu olho, para ver se muda. E até o ano passado ela não tinha mudado da última vez que eu olhei, entendeu? É uma Então, exceção. eu acho que assim, o conhecimento, a gente precisa das leis, a gente precisa das regras para proteger qualquer grupo, né? Como as mulheres, como as outras minorias, mas eu acho que o conhecimento ela ajuda muito mais. Então a gente precisa ter as leis, mas a gente precisa trabalhar o conhecimento na base, para a gente poder prover um futuro melhor para todo mundo, mais igualitário. É como você disse, né? Tratando isso, ensinando isso para as crianças, né? Com Muito bem certeza, colocado. com certeza. Então, Aida, a gente está quase no fim, então eu queria que você deixasse um recado, um conselho para as jovens que nos escutam e que desejam seguir carreira na trilha da ciência. Bom, que responsabilidade. Então, assim, o que eu diria para as meninas? Fazerem o que elas gostam e fazerem com amor, fazerem com foco, acreditar nelas, acreditem em vocês, meninas, vocês são capazes e nunca acreditem em alguém que diga que vocês não possam fazer. Sempre deem o primeiro passo e nunca deixe que alguém impeça que vocês façam isso. Sigam em frente, cuidem com o amor das pessoas que estão à volta de vocês, que vocês vão chegar longe, isso eu tenho certeza. Fazer o que a gente gosta é sempre motivador para encarar as dificuldades que aparecem, né? Com certeza, Mônica. Então, para fechar, a gente vai aqui para aquele nosso momento ping-pong. Eu faço uma pergunta e você dá uma resposta. Com Então, certeza. uma música. Unstoppable, da Cia. Oh, delícia. Um livro. Acho que o estilo de Disney, de Capodagli. Bill Capodagli. Certo. Um filme. Estrelas Além do Tempo. Bem de acordo, bem apropriado. Um lugar. A Minha Casa. Delícia. E uma mulher que você considera da hora. São tantas, Mônica, mas eu vou citar minha mãe aqui, que é uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci. Então ela é a sua mulher da hora. Então, Aida, foi um prazer receber você. A gente chegou ao fim, né, desse papo maravilhoso e gostaria de deixar aberto para você, né, caso você queira falar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração, deixar alguma indicação, alguma coisa que você tenha para nos dizer, para nos informar. Mônica, muito obrigada pela oportunidade aqui de compartilhar minha experiência. Eu acredito que assim a minha trajetória é bem uma trajetória que é o fruto, né, do investimento de ciência, de pesquisa, né, de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. A gente sabe que precisa fazer muito mais ainda, né? A gente precisa investir muito mais, mas a gente sabe que quando a gente investe em conhecimento, em pesquisa, em escola, em aprendizado, a gente sempre vai ter, como retorno, a gente sempre vai ter o dobro, né? A gente vai formar pessoas, vamos formar pessoas que vão gerar frutos na nossa sociedade e que vão melhorar sempre o nosso país. Então, eu acredito que isso é primordial. Pessoas estudem, não tem nada que assim, a gente pode levantar 1001 bandeiras, mas eu acho que se a gente estudar, a gente consegue mudar o mundo.
Muito obrigada. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Gostaria de agradecer imensamente a presença da Aida, foram palavras muito inspiradoras. E a todas vocês que nos escutaram até agora, estamos no Spotify e também em outros tocadores de podcast. Até o próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo e deem uma curtida nesse episódio. Obrigada. Um beijo, pessoal. Muito obrigada.